Alguém está te enganando neste exato momento, no seu trabalho, na sua família ou no seu relacionamento, e você não vê. Porque ele sorri, porque ela te elogia, porque eles dizem as palavras certas na hora certa. Você acha que está lidando com uma pessoa normal, mas você está errado. Você está lidando com um predador que aprendeu a imitar a humanidade. E enquanto você acredita na máscara, ele está drenando cada gota da sua energia, do seu dinheiro e da sua sanidade. A verdade que ninguém te contou é que a maldade existe. Não é trauma de infância. Não é falta de amor. Não é algo que você possa consertar com compreensão e paciência. É uma programação biológica. Narcisistas, psicopatas e maquiavélicos formam o que chamamos de tríade sombria. Para eles, você não é um ser humano. Você é um objeto, uma ferramenta, um recurso descartável. Se você continuar achando que, no fundo, todo mundo é bom, você vai ser devorado até não sobrar nada. Neste vídeo, você vai aprender a ler os 12 sinais que revelam um predador antes que ele te destrua. Vamos falar sobre o bombardeio de amor que te vicia, a falta de empatia por trás do sorriso e a técnica da pedra cinza para se tornar invisível para eles. A maioria vai fechar esse vídeo agora, porque prefere viver na ilusão de que o mundo é seguro. Se você tem coragem de encarar que existem monstros com rosto humano e quer aprender a se proteger, deixe seu like. Mostre que você escolhe a sobrevivência em vez da ingenuidade. O primeiro sinal é uma armadilha onde a maioria cai antes mesmo de perceber o perigo. Sinal número 1. O bombardeio de amor. Você acabou de conhecer alguém, 2 dias, 48 horas, e essa pessoa já está dizendo que você é a alma gêmea dela, que nunca conheceu ninguém como você, que você é especial, único, a resposta que ela esperava a vida inteira. E você está flutuando, sentindo borboletas, achando que finalmente encontrou alguém que te enxerga de verdade. Parabéns, você acabou de cair na primeira armadilha do predador. O bombardeio de amor não é amor. É uma técnica de manipulação testada e aprovada por narcisistas, psicopatas e manipuladores profissionais. O objetivo não é te fazer feliz, é te viciar, te fazer dependente da validação que eles estão injetando em você como droga. Porque quando você estiver viciado, quando sua autoestima estiver atrelada à aprovação deles, eles vão começar a retirar, e você vai implorar pelo próximo elogio, como viciado implorando pela próxima dose. Por que funciona? Porque você está carente. Você passou tempo demais sem ser valorizado, sem ser visto. E quando alguém chega oferecendo tudo que você sempre quis ouvir, você não questiona. Você apenas aceita. Você baixa todas as defesas porque finalmente alguém te reconheceu. E é exatamente isso que o predador queria. Você desarmado, vulnerável. Mas observe a matemática. Amor real leva tempo. Conexão genuína se constrói com experiência compartilhada. Com ver a pessoa em momentos bons e ruins. Conhecer as falhas e ainda escolher ficar. Ninguém pode te amar profundamente em 2 dias. Porque ninguém te conhece em 2 dias. O que eles amam não é você. É a ideia de você. Ou pior, a utilidade que você representa. Reconheça agora os sinais. Elogios excessivos logo no início, promessas grandes antes de qualquer fundamento, declarações intensas de comprometimento quando vocês mal se conhecem. Você é diferente de todo mundo. Finalmente encontrei alguém que me entende. Nunca senti isso por ninguém. São scripts, não são sentimentos. São iscas calculadas para fisgar sua necessidade de ser especial. E quando você percebe o bombardeio acontecendo, você recua. Não por desconfiança paranoica, mas por inteligência emocional. Você entende que intensidade prematura é sinal de instabilidade. Que quem idealiza rápido, desvaloriza rápido. Que o mesmo cérebro que te colocou no pedestal em uma semana vai te jogar no lixo na semana seguinte. A pessoa saudável se aproxima devagar. Ela te conhece antes de te elogiar. Ela observa antes de julgar. Ela constrói confiança através de ações consistentes, não através de palavras grandiosas. E quando ela finalmente diz que você é importante, você acredita, porque foi conquistado com tempo, não com bombardeio.
Ele entende que quem elogia rápido demais trai rápido demais. Sinal número 2. A ausência de empatia real. Você está contando algo doloroso. Sua mãe está doente. Você perdeu o emprego. Você está passando por uma crise real. E a pessoa na sua frente diz todas as palavras certas. Sinto muito. Isso deve ser terrível. Estou aqui para você. Mas tem algo errado. Você não consegue definir o que é, mas sente. É como falar com parede que aprendeu a imitar a voz humana. Olhe nos olhos dela. Realmente olhe. Enquanto a boca forma palavras de compaixão, os olhos permanecem vazios, frios, como câmeras registrando informações sem processar emoção. Não há contração no canto dos olhos que acompanha tristeza genuína. Não há aquela microexpressão de dor compartilhada. É performance. E você está sendo plateia de teatro onde o ator esqueceu de conectar com o personagem. Isso acontece porque o predador não sente empatia. Ele sabe que deveria sentir. Ele observou pessoas normais sentindo. Então ele copia. Ele aprende o script. Quando alguém chora, eu digo sinto muito. Quando alguém está triste, eu faço cara preocupada. Mas é mecânico. É um algoritmo social rodando em hardware defeituoso. Porque para ele, você não é pessoa. Você é ferramenta, recurso, objeto com função específica na vida dele. E você ignora os sinais. Porque foi ensinado a acreditar que todo mundo tem bondade dentro. Que todo mundo é capaz de sentir. Então, quando você vê desconexão entre palavras e olhos, você descarta. Estou imaginando coisas. Ele deve estar cansado. Talvez ele só não seja expressivo. Você inventa desculpas para a inconsistência porque não quer aceitar que está na presença de algo vazio. Teste agora. Conte algo verdadeiramente vulnerável e observe a reação. Pessoa com empatia real vai sentir desconforto físico. Vai querer aliviar sua dor imediatamente. Vai fazer perguntas genuínas. Vai se conectar com a própria experiência de sofrimento para entender a sua. Mas predador, ele vai processar a informação, calcular como usar isso depois, talvez até simular resposta apropriada, mas não vai sentir nada. E quando você reconhece isso, quando você finalmente vê que está lidando com simulação de humanidade em vez de humanidade real, você para de esperar conexão genuína. Você entende que está tentando extrair água de pedra, e pedra nunca vai sangrar, não importa quanto você aperte. Neurociência já confirmou. Varreduras cerebrais de psicopatas mostram atividade reduzida ou ausente nas áreas responsáveis por empatia emocional. Eles entendem que você está sofrendo. Eles só não ligam. É como você saber que a formiga está carregando peso. Você entende o conceito. Você simplesmente não sente compaixão pela formiga. Ele olha nos olhos e vê apenas o vazio de uma alma oca. Sinal número 3. A mentalidade de vítima. Você está ouvindo as histórias dele. E em cada história, ele é a vítima. O ex-parceiro era louco. O chefe anterior era abusivo. A família dele é tóxica. Os amigos o traíram. Todo o emprego que ele perdeu foi por conspiração. Todo relacionamento que terminou foi culpa do outro. E você? Você está com pena. Você está pensando, coitado, que vida difícil. Parabéns. Você acabou de cair na armadilha mais antiga do predador. A vitimização crônica não é azar, é estratégia. O predador aprendeu que pessoas boas têm compaixão automática por quem sofre. Então, ele se apresenta como eterno sofredor, como herói incompreendido, como alguém que só precisa de uma chance, de alguém que finalmente o entenda. E você, querendo ser essa pessoa especial que vai salvá-lo, aceita a narrativa sem questionar. Mas aplique lógica básica. Se uma pessoa teve um relacionamento ruim, pode ser azar. Se teve 2, pode ser coincidência. Mas se todos os relacionamentos anteriores eram com loucos, se todos os empregos tinham chefes perseguidores, se toda a família é abusiva, o denominador comum não é o mundo, é ele. Quando alguém tem desculpa para cada fracasso e nunca assume responsabilidade por nada, você não está diante de vítima. Você está diante de um agressor que aprendeu a usar vitimização como escudo.
Isso funciona porque você foi condicionado a não questionar sofrimento alheio. Questionar parece insensível, cruel. Então você engole a história. Você dá benefício da dúvida. E enquanto você está ocupado tendo pena, ele está ocupado calculando como te usar. Porque a compaixão dele despertou é porta aberta para manipulação. Agora, você quer ajudar, quer consertar, quer provar que você é diferente de todos que o maltrataram. E ele vai deixar você tentar, até sugar tudo que você tem para dar. Reconheça o padrão agora. Pergunte sobre o passado dele. Se ele não tem uma história sequer onde ele admite erro, onde ele reconhece que contribuiu para o problema, onde ele mostra crescimento através de falha, você está lidando com um mentiroso ou predador. Pessoa madura sabe que nem sempre é vítima, que às vezes ela estava errada, que às vezes ela causou o problema. Mas predador nunca está errado. O mundo sempre o prejudica. E quando você percebe isso, você para de cair na lágrima ensaiada. Você entende que vitimização é uniforme que ele veste para esconder a natureza predatória. É lobo chorando sobre como os outros lobos eram maus, enquanto afia os dentes para te devorar. A diferença é que agora você vê além do choro. Você vê o padrão. E padrões não mentem. Deixe seu like se você sabe identificar um lobo em pele de cordeiro. Ele para de ter pena e começa a ter suspeita. Sinal número 4. O gaslighting. Você viu ele mentir. Com seus próprios olhos. Ele disse que ia te ligar e não ligou. Ele prometeu estar em casa às 8 e chegou à meia-noite. Você tem os fatos. Você tem a linha do tempo. Você tem a evidência. Então, você confronta. E ele olha para você como se você fosse louco. Eu nunca disse isso. Você está entendendo errado. Você é sensível demais. Você está imaginando coisas. E, de repente, você não tem mais certeza do que viu. Você começa a duvidar da própria memória. E essa dúvida é exatamente o que ele queria. Gaslighting não é sobre vencer o argumento. É sobre destruir sua confiança na própria percepção da realidade. O predador sabe que se você duvidar do que viu, do que ouviu, do que sentiu, ele pode reescrever a história como quiser. E você vai aceitar a versão dele porque não confia mais na sua. É assassinato de sanidade mental em câmera lenta. Por que funciona? Porque você foi ensinado a questionar a si mesmo antes de questionar os outros. A pensar que talvez você realmente entendeu errado. Que talvez sua memória falhou. Que talvez você está sendo dramático. E o predador explora essa autocrítica natural. Ele pega sua humildade e transforma em arma contra você. Cada vez que você duvida de si mesmo, ele ganha mais poder para moldar sua realidade. E o ciclo se intensifica. Primeiro você duvida de detalhes pequenos. Será que ele realmente disse às 8? Depois você duvida de coisas maiores. Será que ele realmente me traiu ou estou paranoico? No final, você está tão desconectado da sua própria percepção que precisa da validação dele para saber o que é real. Você se tornou escravo da narrativa dele. E ele pode te fazer acreditar em qualquer coisa. Pare agora de duvidar do que você viu. Quando você presencia algo, quando você sente algo, quando sua intuição grita alerta, confie nisso. O predador vai tentar convencer você de que está errado. Vai usar tom calmo. Vai fazer você parecer histérico em contraste. Vai inverter a acusação, dizendo que você é quem está manipulando. Mas você tem âncora, sua memória, sua experiência, seu julgamento. Documente se necessário. Grave conversas. Anote datas. Mantenha registro. Não porque você é paranoico, mas porque quando alguém sistematicamente tenta distorcer sua realidade, você precisa de evidência externa para contrapor a distorção interna. E quando ele disser, isso nunca aconteceu, você tem prova. E quando ele insistir que você está louco, você tem âncora na realidade objetiva. E a técnica definitiva contra gaslighting? Não se engajar. Quando ele começar a distorcer, você não debate. Você não tenta convencer. Você simplesmente afirma, eu sei o que vi, eu sei o que aconteceu. E para por aí. Porque discussão dá a ele oportunidade de plantar mais dúvida. Mas afirmação firme sem elaboração
é parede. Não tem onde ele entrar. Ele se torna imune à dúvida porque confia no próprio julgamento. Sinal número 5. A triangulação. Ele menciona outra pessoa. De novo. Minha ex faria isso sem eu pedir. Fulano me ajudaria sem pensar 2 vezes. Aquela pessoa sim sabe valorizar. E você sente a picada. O impulso de provar que você é melhor, de mostrar que você pode fazer mais, de competir por aprovação dele contra o fantasma que ele invocou. Parabéns. Você acabou de entrar no jogo favorito do predador, a triangulação. Triangulação é criar competição onde não deveria existir competição. É colocar terceira pessoa, real ou imaginária, entre você e ele para te manter inseguro, para te fazer sentir que precisa lutar pelo lugar que já deveria ser seu. É manipulação psicológica onde ele se coloca como prêmio e você como competidor desesperado. E quanto mais você tenta provar valor, mais poder você entrega para ele. Por que funciona? Porque seu ego não aguenta comparação desfavorável. Você foi condicionado a ser o melhor, a ganhar, a não perder para ninguém. Então, quando ele sugere que outra pessoa é superior, que outra pessoa faria melhor, seu cérebro primitivo entra em modo de competição. Você quer provar que ele está errado, que você é a escolha certa. E nessa necessidade de vencer a comparação imaginária, você se dobra, se adapta, se diminui. Mas observe o que realmente está acontecendo. Ele está criando leilão onde você é o produto. E você está competindo para baixar seu próprio preço. Eu faço isso de graça. Eu posso fazer melhor que ela. Eu não vou reclamar como aquele outro. Você está negociando para baixo em vez de perceber que não deveria estar negociando nada. Porque relacionamento saudável não é competição. É parceria entre iguais. Reconheça agora quando a triangulação aparecer. Quando ele mencionar ex com tom de comparação. Quando ele elogiar outra pessoa enquanto te critica. Quando ele criar situação onde você precisa competir por atenção dele contra terceiro. E em vez de morder a isca, você sai do jogo. Você não justifica, não prova, não compete. Responda com indiferença cirúrgica. Então talvez você devesse estar com ela. Se fulano é tão bom, trabalhe com ele. Ótimo para aquela pessoa. Sem emoção, sem defensividade, sem entrar na arena que ele montou. Porque quando você se recusa a competir, o jogo acaba. Não existe triangulação sem os 3 pontos. E você acabou de se remover da geometria. E quando você faz isso, observe a reação dele. Ele vai intensificar, vai tentar te puxar de volta. Nossa, você não liga para nada. Você é frio demais. Ele vai tentar provocar ciúme mais forte, porque ele perdeu a ferramenta de controle. E predador sem ferramenta é predador desesperado. Mas você permanece firme, porque entendeu que sua autoestima não depende de vencer a competição que outra pessoa criou, que seu valor não é determinado por comparação com terceiros, que se alguém precisa criar competição artificial para te controlar, essa pessoa não merece nem sua participação no jogo. Ele se retira da competição, deixando o predador sozinho no pódio. Sinal número 6. A pressão de tempo. Ele está te pressionando. Preciso de resposta agora. Essa oportunidade acaba hoje. Outras pessoas estão interessadas. Se você não decidir, vou oferecer para outra pessoa. E você sente o aperto no peito, o pânico de perder algo, o medo de se arrepender. Então você decide, rápido, sem pensar. E depois percebe que acabou de assinar contrato que nunca assinaria se tivesse tido 5 minutos para processar. Pressão de tempo não é urgência real. É uma tática de manipulação. O predador cria senso artificial de escassez para desligar seu córtex pré-frontal, a parte do cérebro que analisa riscos e toma decisões racionais. Quando você está sob pressão, seu cérebro reptiliano assume. E o cérebro reptiliano não pensa. Ele reage, com medo, com impulso, com pressa de não perder a chance. E é exatamente isso que o predador quer. Você decidindo com emoção em vez de razão. Por que funciona? Porque você tem medo de perder oportunidades, de ficar para trás, de ser aquela pessoa que não agiu rápido o suficiente. Sociedade moderna te treinou para a velocidade.
para decisões instantâneas, para achar que lentidão é fraqueza. Então, quando alguém te pressiona, você sente que hesitar é falhar, e você pula sem olhar para baixo. Mas decisões importantes nunca exigem velocidade. Investimento legítimo pode esperar você consultar o contador. Relacionamento saudável não vai embora, porque você pediu tempo para pensar. Trabalho real não desaparece, porque você dormiu sobre a proposta. Qualquer coisa que não pode esperar 24 horas para sua consideração não é oportunidade. É uma armadilha. Implemente agora a regra de ferro. Se a resposta precisa ser agora, a resposta é não. Sem exceção. Sem mas e se. Quando alguém te exigir decisão imediata para qualquer coisa importante, você diz: preciso de tempo para pensar. E se a pessoa insistir que não tem tempo, você responde: então não vou participar. Ponto. Você acabou de transformar urgência artificial em problema dela, não seu. E quando você faz isso, observe a reação. Predador real vai ficar frustrado. Vai tentar criar mais pressão. Você vai perder isso. Não vai ter outra chance. Eu não posso garantir que vai estar disponível depois. Tudo mentira. Tudo tática para te forçar de volta ao modo de pânico. Mas você não volta, porque entendeu que verdadeira oportunidade respeita seu tempo de decisão. A pessoa genuína diz sem pressa, pensa com calma e me avisa quando decidir. Ela entende que decisão boa exige tempo, que você precisa pesar opções. Que comprometimento real vem de escolha consciente, não de impulso desesperado. E se ela realmente quer você, ela vai esperar. Ele desacelera o tempo e a armadilha se revela. Sinal número 7. O descarte frio. Um dia você era tudo, a pessoa mais importante do mundo. No dia seguinte você não é nada. Bloqueado, ignorado, descartado como embalagem vazia. Sem explicação, sem fechamento, sem aquela conversa final que você acha que merece. Que você está desesperado. Você quer entender. O que eu fiz? Por que assim? Como alguém pode simplesmente desaparecer? Você está sofrendo, está se culpando, está implorando mentalmente por uma última chance. E enquanto você sangra, ele já está procurando o próximo. O descarte frio não é fim do relacionamento, é a revelação da verdade que sempre existiu. Você nunca foi pessoa para ele. Você era ferramenta, recurso, bateria que ele sugou até não ter mais carga. E quando a bateria para de funcionar, você não conserta. Você joga fora e pega outra, sem emoção, sem remorso, sem olhar para trás, porque objetos não merecem despedida. E você sofre porque ainda acha que aquilo era real, que os elogios eram verdadeiros, que a conexão existia, que você perdeu algo valioso. Está errado. Você não perdeu nada. Você foi liberado. Foi expulso do inferno que estava te consumindo, e você nem percebeu porque estava ocupado achando que era amor, amizade ou oportunidade. Por que dói? Porque seu ego não aceita ser descartado. Você foi ensinado que se lutar mais, se provar mais valor, se implorar mais convincentemente, você pode recuperar o que perdeu. Mas você não pode recuperar o que nunca existiu. Aquela versão idealizada dele que te bombardeou com amor no início? Mentira. Aquela promessa de futuro? Isca. Aquele interesse genuíno em você? Performance calculada. Aceite agora o descarte como presente, como cirurgia que você precisava, mas não tinha coragem de fazer. Ele te fez o favor de cortar o câncer da sua vida. Você estava viciado, dependente da validação dele, preso no ciclo de abuso, esperando que ele voltasse a ser aquela primeira versão. E ele nunca ia voltar, porque aquela versão nunca existiu. Não tente reconquistar. Não envie mensagem. Não apareça no lugar onde ele está. Não suplique por explicação ou por segunda chance. Porque o prêmio dessa competição é voltar para o inferno. É reassinar contrato com o demônio. É escolher voluntariamente ser abusado de novo. E você não quer esse prêmio. Você quer liberdade. Celebre o descarte. Agradeça. Porque ele te salvou de anos adicionais de manipulação. Ele mostrou a verdadeira natureza antes de você investir mais, antes de casar, antes de ter filhos,
antes de assinar documentos. Ele te soltou. E soltura, mesmo que doa no momento, é vitória. Se você já sobreviveu a um predador, comente: eu vejo a máscara. Ele não chora a perda do parasita, ele celebra a cura. Técnica número 8. A pedra cinza. Você está preso com o predador. Não pode cortar contato completamente. Trabalho, família, divórcio em processo, guarda compartilhada. E ele está te provocando, tentando te tirar do sério, jogando isca atrás de isca. E você? Você está mordendo, defendendo, explicando, brigando, dando exatamente o combustível que ele precisa para continuar o jogo. Porque você ainda não entendeu a regra de ouro. Predador se alimenta de reação. Sem reação, ele morre de fome. A técnica da pedra cinza é simples. Você se torna a coisa mais entediante do planeta. Quando ele te ataca, você não contra-ataca. Quando ele te provoca, você não se defende. Quando ele tenta um drama, você responde com monotonia absoluta. Ok. Entendi. Sem emoção, sem energia, sem dar nada que ele possa usar como lenha para alimentar o caos. Por que funciona? Porque o predador é um vampiro emocional. Ele não quer apenas te machucar. Ele quer sua reação, sua raiva, seu choro, sua frustração. Isso alimenta o ego dele, valida a existência dele, prova que ele ainda tem poder sobre você. Mas quando você responde como pedra cinza, sem brilho, sem sabor, sem nada interessante, ele perde o interesse. Você não é mais divertido, não é mais útil. Pratique agora, ele te critica. Você sempre foi inútil. Você responde: sem explicação, sem defesa. Ele escala. Você está me ignorando? Você. Não. Ele tenta outra. Todo mundo sabe que você é patético. Você. Ok. Monotonia cirúrgica. Você não está concordando, não está discordando. Está apenas existindo como objeto inanimado que processa o som, mas não responde com emoção. E isso vai frustrar ele, porque ele esperava briga, esperava lágrimas, esperava que você provasse que ainda se importa. Mas você não prova nada. Você apenas existe em modo de baixa energia, como celular em modo avião, presente fisicamente, mas emocionalmente inacessível. E o predador não sabe o que fazer com isso. A chave é manter informações no mínimo. Quando ele pergunta como foi seu dia, você não conta a história. Foi normal. Quando pergunta sobre seus planos, você não detalha. Nada demais. Cada informação que você dá é munição que ele pode usar depois. Então você trata conversas com ele como interrogatório militar. Nome, posto e número de série. Nada mais. E internamente, você mantém emoções guardadas, porque ele está lendo seu rosto, procurando sinal de que te afetou. Então você treina a expressão neutra, olhos calmos, voz monótona, postura relaxada. Você não está fingindo paz, você está genuinamente não ligando, porque entendeu que dar reação é dar poder. Ele se torna tão chato que o monstro perde o interesse. Técnica número 9. O não JDE. Ele te acusa. Você é egoísta. Você nunca me ajuda. Você está escondendo algo. E você sente o sangue ferver. O impulso automático de provar que ele está errado. Então você começa. Mas eu sempre te ajudei quando... Lembra daquela vez que... Eu não estou escondendo nada porque... Você está justificando, defendendo, explicando. JDE. E cada palavra que sai da sua boca está sendo gravada mentalmente por ele para ser distorcida e usada contra você na próxima rodada. Você cai nessa armadilha porque foi condicionado a acreditar que a acusação exige defesa, que se você não se explicar, a mentira vira verdade, que silêncio é admissão de culpa. Mas com o predador, a lógica é invertida. Cada justificativa que você dá é mais material para ele manipular. Cada defesa é uma nova vulnerabilidade exposta. Cada explicação é um mapa das suas fraquezas que ele vai explorar depois. Porque ele não está buscando a verdade, ele está buscando reação. Ele não se importa se a acusação é falsa, ele se importa que você está se defendendo.
que ele conseguiu te tirar do centro, que você está desperdiçando energia, provando inocência para juiz que já decidiu que você é culpado. O processo não é sobre justiça, é sobre controle. Implemente agora a regra do não JDE. Quando ele te acusar, você não justifica porque ele está errado. Você não defende seu caráter. Você não explica seu comportamento. Você responde com frase que encerra sem engajar. Sinto que você veja assim. Ponto final. Sem vírgula, sem continuação, sem dar abertura para debate. E observe o que essa frase faz. Ela não concorda com a acusação. Ela não discorda. Ela simplesmente reconhece que existe uma opinião sem validar se essa opinião é correta. É parede de vidro. Ele pode ver através, mas não pode passar. Não tem onde agarrar. Não tem argumento para rebater, porque você não argumentou nada. Quando ele insistir, e ele vai insistir, você repete variações da mesma técnica. Você tem direito à sua opinião. Entendo que você pense isso. É assim que você interpreta. Monotonia cirúrgica. Você não está sendo passivo. Está sendo estratégico. Porque entendeu que qualquer defesa real será distorcida e usada como munição. E internamente, você se ancora na sua própria verdade. Você sabe quem você é. Você sabe o que fez ou não fez. E essa certeza interna não precisa de validação externa. Especialmente não precisa de validação de alguém que está tentando te destruir psicologicamente. Você guarda sua energia para conversas com pessoas que merecem suas palavras. Ele economiza a munição verbal para quem merece ouvir. Técnica. Número 10. O corte cirúrgico. Você quer manter contato mínimo. Podemos ser amigos. Não precisa ser assim. Vamos ser civilizados. Você está negociando com veneno. Você está tentando dosar a toxina. Acha que pode ter relacionamento controlado com predador. Que pode estabelecer limites saudáveis com alguém que não reconhece limites. Que pode ter paz parcial com quem só sente prazer no seu caos. Você está errado. E essa ilusão vai te destruir em câmera lenta. Não existe meio termo com a tríade sombria. Não existe ainda somos amigos. Não existe vamos manter contato pelos filhos de forma civilizada. Não existe a gente só trabalha junto. Não precisa cortar tudo. Cada fresta que você deixa aberta é porta para a manipulação entrar. Cada ponto de contato é oportunidade para ele continuar o jogo. E ele vai usar, porque o predador não respeita os acordos. Predador explora vulnerabilidades. Por que você resiste ao corte total? Porque foi condicionado a achar que cortar contato é crueldade. É falta de perdão. É imaturidade. Você quer ser a pessoa maior. A pessoa que consegue superar, que mantém civilidade mesmo depois do inferno. E esse ego de sou evoluído demais para simplesmente bloquear é exatamente o que mantém você preso. É vaidade disfarçada de virtude. Mas trate isso como risco biológico. Se alguém tivesse uma doença contagiosa mortal, você não diria vamos nos encontrar só um pouquinho. Você se isolaria completamente. E o predador psicológico é exatamente isso. É uma contaminação que se espalha através do contato. Cada mensagem, cada telefonema, cada como você está inocente, é vetor de transmissão de toxicidade. Execute agora o corte cirúrgico. Bloqueie o número. Delete de todas as redes sociais. Não apenas deixe de seguir. Bloqueie. Porque se você apenas não segue, você ainda pode espiar. E espiar é deixar a porta entreaberta. Bloqueie e-mail. Configure filtros para que mensagens dele vão direto para o lixo sem você ver. Mude rota se necessário. Evite lugares onde ele frequenta. Não é fugir, é proteger o perímetro. E quando pessoas em comum perguntarem por que você cortou fulano, você não explica. Decisão pessoal. Fim. Porque explicar é criar fofoca que vai voltar para ele. É dar informação sobre seu estado emocional. É mostrar que você ainda pensa nele. E qualquer sinal de que você ainda se importa, positivo ou negativo, é combustível para a tentativa de reaproximação. A parte mais difícil não é o corte inicial. É manter o corte quando ele tentar voltar. Porque ele vai tentar. Com mensagem de desculpas, com presente.
com notícia de que está mudado, com emergência fabricada. E você vai sentir impulso de responder, de dar segunda chance, de acreditar que dessa vez é diferente, mas não é. Predador não muda, ele apenas melhora a performance. Ele fecha a porta blindada e joga a chave no oceano. Técnica número 11. A recuperação da autoestima. Você saiu, cortou o predador, e agora está olhando para o espelho sem reconhecer quem olha de volta. Você se sente culpado, burro, fraco. Como eu deixei isso acontecer? Por que eu não vi antes? O que há de errado comigo? E enquanto você se tortura com essas perguntas, o predador já esqueceu que você existe e está caçando a próxima vítima. Você está sangrando sozinho enquanto ele segue intacto. E isso te corrói por dentro. A culpa não é sua falha. É a última arma do predador trabalhando mesmo depois dele ter saído. Ele plantou essa semente. Ele te convenceu de que você era o problema, que você não era bom o suficiente, que você merecia o tratamento. E agora, livre dele, você ainda carrega essa mentira como verdade. Você internalizou a voz dele, e essa voz está destruindo o que resta da sua autoestima. Mas entenda isso, você não foi atacado porque é fraco. Você foi atacado porque tinha algo valioso. Predadores não perdem tempo com alvos vazios. Eles procuram pessoas com empatia, com recursos, com energia que eles possam sugar. Você foi escolhido porque você brilhava. E ele precisou apagar esse brilho para se alimentar dele. Sua bondade não era defeito. Era o tesouro que ele veio roubar. Reconstrua agora sua linha do tempo. Lembre quem você era antes dele aparecer. Suas conquistas, suas qualidades, seus sonhos. Pegue papel e escreva. Antes dele eu era capaz de... Antes dele eu tinha... Liste tudo que ele tentou fazer você esquecer. Porque ele reescreveu sua história. Ele pintou você como inadequado, problemático, insuficiente. Mas essa nunca foi a história real. Era a história que ele precisava que você acreditasse para permanecer sob controle. Valide agora sua própria realidade. Todas aquelas coisas estranhas que você sentiu durante o relacionamento, reais. Aqueles momentos em que você sabia que algo estava errado, mas ele te convenceu que você estava imaginando. Você não estava. Seu instinto estava certo. Sua percepção estava correta. Você não é louco. Você foi manipulado por profissional em manipulação. E isso não te faz fraco. Te faz humano. E aqui está a verdade que vai doer antes de curar. Você precisa perdoar a si mesmo. Não por ter sido atacado, mas por ter ficado, por ter dado mais chances, por ter acreditado nas mentiras, por ter ignorado os sinais vermelhos que seu corpo gritava. Você fez o melhor que podia com a informação que tinha. Agora você tem mais informação. Agora você vê a máscara. E com esse conhecimento, você constrói muros mais altos. Inscreva-se para blindar sua mente contra os manipuladores. Ele reconstrói os muros, agora mais altos e mais fortes. O predador de predadores. Você entra na sala e em 5 segundos, você sabe, tem predador ali. Você não precisa de conversa longa, não precisa de histórico. Você simplesmente sente. É como um radar que foi calibrado com fogo. Você vê um sorriso muito largo, o elogio muito rápido, os olhos escaneando a sala procurando o alvo. E enquanto todo mundo está sendo fisgado pelo charme, você já está saindo pela porta dos fundos. Você não chegou aqui por sorte. Você pagou em sangue e lágrimas. Você foi devorado, cuspido e reconstruído. E nesse processo, você desenvolveu algo que a maioria nunca terá. Percepção aguçada para detectar vazio mascarado de carisma. Você se tornou predador de predadores. Não porque caça, mas porque reconhece. E isso muda tudo. Você não tem mais aquela ingenuidade perigosa de achar que todo mundo é bom no fundo. Você entende que maldade existe, que nem todo mundo tem empatia, que existem pessoas programadas para usar e descartar, e em vez de negar essa realidade incômoda, você a aceita e usa como escudo. Quando alguém te bombardeia com elogios no primeiro encontro, você não se sente especial. Você sente alerta. Quando alguém conta uma história onde é sempre vítima, você não sente pena. Você sente suspeita. Quando alguém pressiona por resposta rápida,
Você não sente urgência, você sente manipulação. Seus instintos foram treinados e agora eles falam mais alto que seu desejo de acreditar na bondade universal. E você não confronta, não tenta expor, não avisa os outros, porque aprendeu que predador não se reforma com conscientização. Você simplesmente evita, declina convites, encurta conversas, cria distância física e emocional. Você não deve explicação de por que não quer proximidade. Você simplesmente não quer, e isso basta. As pessoas vão achar você frio, desconfiado, antissocial. Deixe acharem, porque enquanto elas estão sendo devoradas tentando ver o bem em todo mundo, você está inteiro, preservado, livre. Sua frieza não é defeito. É armadura forjada em batalhas anteriores. Você caminha agora por espaços que antes te amedrontavam. Networking, relacionamentos, negócios. E não tem mais aquele medo paralisante de encontrar outro predador, porque você sabe que vai reconhecer nos primeiros sinais. E vai sair antes da primeira mordida. E com olhos abertos ele caminha seguro entre os lobos. Você acabou de aprender 12 sinais de identificação e defesa contra a tríade sombria. Como reconhecer o bombardeio de amor que vicia e depois destrói. Como ver olhos vazios simulando empatia que não existe. Como detectar vítima profissional que é um agressor camuflado. Como resistir ao gaslighting, que distorce sua realidade. Como sair do triângulo de comparação. Como não ceder à pressão de tempo artificial. Como aceitar descarte frio como libertação. Como usar a técnica da pedra cinza para se tornar desinteressante. Como aplicar o não JDE e parar de se justificar para predador. Como executar corte cirúrgico total sem meio termo. Como reconstruir a autoestima depois do ataque. E como desenvolver radar que identifica predador antes da primeira mordida. Agora não existe mais desculpa. Você sabe que existem pessoas sem empatia caminhando entre nós, que simulam emoção sem sentir, que usam e descartam sem remorso. E se você ignorar esses sinais, se der segunda chance, se tentar consertar quem não tem conserto, você não é vítima de azar. Você é voluntário do próprio massacre. Se você chegou até aqui sem pular, você escolheu ver realidade em vez de viver em fantasia reconfortante. Respeito. Mas informação sem ação é cumplicidade com o próprio sofrimento. Pratique reconhecer os sinais. Confie no seu radar. Corte sem negociação quando identificar predador. Escreva nos comentários: eu vejo a máscara. Não é uma frase dramática. É uma declaração de que você não vai mais ser presa fácil. A guerra continua. Assista ao próximo vídeo agora para aprender a próxima camada de defesa psicológica. Não espere ser atacado para aprender a se proteger. Olhos abertos. Máscara identificada. Predador evitado.